Por isso, então, nós vamos partir para o capítulo 21. E a pregação vai usar os versículos 1 a 21, porque esses versículos estão ligados nas narrativas aqui presentes, mas os versículos 22 ao final já tratam um outro assunto, que é uma aliança que Abraão está fazendo com Abimeleque. Então nós vamos tratar isso na próxima pregação. Vamos ler Gênesis 1, capítulo 21, versículo 1 a 21. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe deu à luz, pôs a Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse Deus a Abraão: não te pareças isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, e deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi assentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentou-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus clamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu habitando no deserto, e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Então vamos orar, vamos pedir a ajuda do Senhor durante a pregação. Senhor, mais uma vez nós apelamos para a tua graça e bondade, para que nos conceda, Senhor, a alegria de que essas palavras que acabamos de ouvir possam entrar em lugares mais escondidos de nosso coração para desfazer os nossos pecados ocultos, para revelá-los, se necessário for, para nos envergonhar por causa deles. Mas, por favor, não nos deixa somente em nossa vergonha por causa dos nossos pecados, mas, por favor, abre os nossos olhos para que nós possamos ver a glória de Cristo
e corramos para Ele, lançando-nos aos seus pés, invocando o seu nome, clamando por sua misericórdia e graça. Abençoa-nos mais uma vez, nós te pedimos, e também as igrejas de Cristo, que estão se reunindo agora para invocar o nome do Senhor, para pregar o Evangelho do Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é bom. Deus é fiel porque Ele não deixa a sua palavra sem cumprimento. O que Deus prometeu, Ele cumpre. Ele é justo porque Ele não dá a sua graça para qualquer pecador. Ele é bom porque Ele dispensa a sua bondade até sobre pecadores que não merecem. Então vamos ver esses três aspectos da salvação que Deus nos apresenta nesse texto de Gênesis capítulo 21, versículo 1 a 21. Então vamos ver sobre a fidelidade de Deus no cumprimento da promessa feita a Abraão e Sara de ter um filho na sua velhice. E então, durante a pregação, ouviremos sobre a justiça, sobre a fidelidade, a justiça e a bondade de Deus. Um ano depois, precisamente, depois de que Deus havia aparecido a Abraão e a Sara, isso tem a ver com as últimas pregações que nós ouvimos no capítulo 18 e capítulo 19, quando 3 homens chegaram a Abraão, e um deles era o próprio Senhor, e os outros 2 eram anjos a serviço do Senhor. Na verdade, o capítulo 17 nós vimos também que está ligado ao capítulo 18 e 19, que provavelmente do capítulo 17 para a visita dos 3 no capítulo 18 e 19 se passaram poucos dias. Provavelmente somente o tempo de Abraão se recuperar da circuncisão que aconteceu no capítulo 17. Lá no capítulo 17, por exemplo, no versículo 21, o anjo apareceu a Abraão e disse que um ano depois a Sara teria um filho de Abraão. Logo em seguida, no capítulo 18, o Senhor aparece mais uma vez a Abraão e repete as mesmas palavras, dizendo que um ano depois Sara teria um filho de Abraão. Então mostra que o capítulo 17 e o capítulo 18 está separado por poucos dias. Então, um ano depois de Deus ter feito essas últimas promessas a Abraão e Sara, na sua velhice, estava recebendo nos braços um filho e amamentando um filho na sua velhice. Então isso de fato mostra que Deus é fiel, que Deus cumpre o que promete. Não importa o quão difícil pareça a promessa que Ele fez. Deus é fiel e cumpre. Os versículos 3 e 4 então mostra que Abraão colocou o nome do menino de Isaque, conforme Deus havia ordenado lá no capítulo 17, versículo 19, e também circuncidou o menino no 8º dia, conforme Deus também havia ordenado, quando entregou a aliança a Abraão, lá em Gênesis capítulo 17, versículo 10. Então, aqui nós já temos uma informação importante sobre como funciona a aliança. A aliança funciona assim. A aliança tem 2 partes. De um lado tem promessa, do outro lado tem responsabilidades, compromissos. Então, Deus nessa aliança faz a Abraão a promessa da salvação, a promessa de uma descendência santa e redentora, e do outro lado, Abraão responde com fé a esta promessa, obedecendo a Deus conforme o Senhor tem estabelecido na sua aliança.
No Novo Testamento, costumamos chamar isso de obediência evangélica, porque não se trata de uma obediência para a salvação, mas uma obediência na salvação, no Evangelho, a obediência dos salvos. Então, Abrão era um pai de 100 anos, e Sara uma mãe de 90 anos. Muito interessante isso, né? Então, aqui não tem nada a ver com aquele ditado mundano de Deus tarda, mas não falha. Porque Deus nunca tarda, embora certamente Ele nunca falha. Porque Deus realmente vem no tempo certo. E Ele havia indicado no ano anterior que no tempo devido Deus cumpriria a sua promessa e Sara teria um filho. Então, exatamente no tempo que Deus queria dar um filho a Abraão e Sara. A gente pode se perguntar por que Deus deixou para dar esse filho a ele somente agora, na velhice. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Sara tinha 65. Então agora 25 anos depois de peregrinar em Canaã é que eles estão recebendo um filho em seus braços. De fato, Deus podia, se quisesse, ter dado o filho logo no comecinho, como um tipo de encorajamento para Abraão e Sara, que estavam abandonando tudo na sua vida, família e terra e tudo que tinham, para, em obediência ao chamado de Deus, peregrinar em uma terra estranha, no meio de povos estranhos, hostis às vezes. É verdade. Mas Deus, de propósito, está deixando para fazer isso, para cumprir a promessa e para colocar um filho nos braços de Sara e Abraão no momento mais improvável. O momento era tão improvável que na última conversa que Abraão teve com o Senhor, o próprio Abraão disse: viva Israel diante do Senhor. Está aí Ismael, está aí Ismael. O Senhor pode cumprir tudo que tem prometido por meio de Ismael. Ele já não, nem ele nem Sara imaginavam mais que essa promessa se cumpriria por meio de um filho do ventre dela. Eles achavam que Deus poderia cumprir essa promessa de outra maneira. Primeiro, eles mesmos haviam tentado resolver o problema, Sara dando Agar para Abraão. E agora, já que tem Ismael, talvez Deus possa resolver isso por meio de Ismael. Mas é de propósito mesmo que Deus está deixando para dar esse filho a Abraão e Sara agora, nesse momento, na sua velhice. Porque de fato Deus quer mostrar para Abraão e para todos nós que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível. Se os irmãos se lembram, foi com esse título que Deus se apresentou a Abraão no capítulo 17. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. De fato, gerar um filho naquela idade e naquela circunstância era uma coisa tão extraordinária que a própria Sara previu que ela e Abraão virariam provérbios na boca das pessoas. E é o que ela diz nos versículos 6 e 7, disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho? A gente não usa a expressão, né? Quem diria que fulano ia ter um filho, né? Sara já está prevendo que ela vai ser motivo de provérbio na boca dos outros, porque de fato é uma coisa extraordinária o que está acontecendo aqui. Agora notem que no versículo 6, Sara está brincando com o próprio nome do filho de Isaac. Porque os irmãos se lembram o significado do nome Isaac? Ele riu. Deus, lá no capítulo 17, versículo 17, mandou que Abraão colocasse o nome do seu filho Isaac exatamente porque ele havia rido diante da promessa de Deus e que Deus lhe daria um filho. E Deus disse: você riu, bote o nome do seu filho, ele riu, você nunca mais vai se esquecer.
E assim foi o nome de Isaac, ele riu. E já mencionamos em outra pregação que o nascimento de Isaac foi mais do que uma bênção para uma família estéril, que não podia gerar filhos, porque quando Abraão e Sara recebem Isaac em seu colo, o nascimento de Isaac não é somente uma bênção para Abraão e Sara. O nascimento de Isaac é uma bênção para todas as nações. O nascimento de Isaac não simplesmente é a bênção de um nascimento do filho, mas a bênção do cumprimento da promessa que Deus havia feito. E de que esse filho não era somente o filho de Abraão e Sara, mas era o filho da promessa do qual descenderia o Cristo, o Salvador, que é o Salvador de todos nós. No nascimento de Isaac, Deus então mostra mais do que uma bênção a Abraão, mas mostra também a sua justiça na aliança que ele fez com Abraão, a justiça de Deus em manter a sua promessa na descendência de Abraão, no seu filho Isaac. Então vamos ver esse aspecto da justiça agora, a partir do versículo 8. Possivelmente quando Isaac completou o primeiro aniversário, embora o texto não especifica que foi exatamente com um ano que ele foi desmamado, mas é possível, alguns realmente estão sugerindo que era no primeiro aniversário que isso acontecia. Então, quando o filho completou o seu primeiro aniversário, Abraão deu um grande banquete. E é sempre assim, não é? Mesmo que o filho de um ano não entenda quase nada do que está acontecendo ali, é sempre um grande prazer para os pais fazer o primeiro aniversário, né? E às vezes enche com uma grande festa e o menino nem entende nada ainda, como parece ser o caso aqui. E enquanto os adultos estavam intertidos na festa, Ismael, o filho de Abraão com a escrava, zombava de Isaac. Versículo 9 mostra isso. Alguns comentaristas são muito fortes sobre essa zombaria de Ismael. Eu realmente não quero chegar a tanto, porque se essa zombaria foi realmente de propósito, ou se foi um tipo de brincadeira de mau gosto, eu não sei, mas o ponto é que Ismael já tinha 15 anos a essa altura, não era mais nenhuma criancinha, enquanto que Isaac tinha lá seu um aninho de idade. Então Ismael realmente já tinha um bom entendimento. Mas a zombaria de Ismael não passou despercebido do olhar cuidadoso da mãe. É sempre assim, as mães são sempre mais cuidadosas com os filhos pequenos. E Sara não podia suportar mais aquela situação, porque se os irmãos se lembram, já muito tempo antes, 15 anos antes, ou 16 anos antes, ela ainda não podendo engravidar, deu Agar para Abrão para gerar um filho de Abrão, e Agar então passou também a zombar de Sara, e naquele momento Sara não suportou e pressionou tanto que Agar acabou fugindo naquele momento, e depois retornou por ordem do anjo do Senhor. Então Sara não conseguia suportar mais essa zombaria agora de Ismael contra o seu pequeno filho Isaac. E então Sara vai até Abraão e pede que Abraão despeça a escrava e o seu filho. É claro que para Abraão, realmente, como pai, foi muito difícil. Eu fico me imaginando, mesmo numa situação dessa, onde você tem um filho que não é com a sua esposa, vai chegar ao ponto de você ter de despedi-lo já depois de 15 anos, isso realmente é uma coisa muito forte. Dá para imaginar realmente o coração do nosso pai Abraão, como ficou realmente quebrado em ter de mandar embora o seu filho Ismael.
Mas perceba que é exatamente isso que Deus ordena que ele faça no versículo 12. Dê ouvido a Sara, faça tudo que ela está mandando. Porque, apesar da reação de Sara, tudo isso vinha do Senhor. Tudo isso vinha do Senhor. E o entendimento de que isso vinha do Senhor aparece no final do versículo 12. Porque por Isaque será chamada a tua descendência, não por Ismael, por Isaque. A tua descendência será chamada por Isaque. Para nós pode parecer muito estranho que Deus tenha separado Ismael de Abraão. Mas devemos reconhecer que Deus tem todo o direito de fazer isso. Deus não está escolhendo Isaque porque Isaque fosse melhor do que Ismael, porque isso não era o caso, não. Nenhum pecador é melhor do que outro pecador a ponto de merecer qualquer favor da parte de Deus. Não existe esse pecador melhor do que outro pecador. Nenhum pecador merece nada de Deus, senão a justa condenação por causa dos seus pecados. Isso é tudo que o pecador merece. E era tudo que Abraão também merecia. Era tudo que Isaque também merecia. E é tudo que nós aqui também merecemos. Então, esse entendimento é um entendimento importante para a gente compreender a história da redenção que está sendo mais uma vez contado aqui no capítulo 21 do livro de Gênesis. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus cuidadosamente, nós vamos aprender que a promessa de Deus, desde o princípio do mundo, nunca esteve com todas as nações da terra e com todas as pessoas da terra. Nunca foi assim. Nunca foi assim. A Bíblia nos mostra que Deus vem preservando uma semente santa ao longo do tempo, uma semente que está sendo separada do meio das nações. Isso já começa com os descendentes de Adão e Eva. Porque ele preservou um descendente de Adão e separou Sete, aquele que foi dado a Adão e Eva para ficar no lugar de Abel, a quem Caim havia assassinado. Depois do dilúvio, Deus procurou um descendente de Sete e separou Noé. E depois de Noé, mais para frente, Deus separou um descendente de Noé, buscou um descendente de Noé e separou, por meio de Sem, o seu primogênito, a Abraão, filho de Terá. Então veja que desde Sete, descendente de Adão e Eva, que ficou no lugar de Abel, que foi morto, Deus está rastreando, separando uma descendência do meio das nações. É nessa descendência que Deus está atuando, e é nessa descendência que Ele está preservando a sua promessa. E já temos visto que desde o início da caminhada de Abraão, o descendente escolhido por Deus para que nele Deus preservasse essa semente santa, Deus está afastando qualquer um que se aproxime de Abraão e que possa eventualmente herdar junto com Abraão. Deus está fazendo isso. Lembre-se o que Deus fez lá no capítulo 13 com o seu próprio sobrinho. Naquele momento, nós vimos que também foi muito doloroso para Abraão pegar o seu sobrinho que havia saído desde Harã e agora ter de afastá-lo de si. Mas isso vinha do Senhor, que não permitiu que ninguém continuasse com Abraão para herdar junto com Abraão. E também, durante a peregrinação de Abraão até aqui, Deus também está punindo qualquer um que ameace a semente santa. Lembre-se o que ele fez com Faraó, quando tomou Sara. E lembre-se que ele estava prestes a punir Abimeleque, por causa de Sara também. Embora o texto deixa claro que Abimeleque não chegou a possuir Sara. Mas qualquer um que ameaçou interferir na semente santa,
foi punido ou ameaçado, porque Deus estava preservando essa semente santa no meio das nações, protegendo tanto a integridade física deles, como também preservando a santidade da semente. Então, Deus pode e Deus tem separado um povo particular, um povo seu. Nós lemos sobre isso em Deuteronômio 7,6 e o apóstolo Pedro vai repetir isso em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que Deus tem um povo eleito, uma raça eleita, um sacerdócio real, um povo particular, um povo dele, que leva o seu nome. Então, não é que com isso nós então vamos decidir que vamos evangelizar somente essas pessoas ou aquelas, porque afinal de contas nem todos são eleitos e nem todos são povo de Deus, e a gente então, nós não somos chamados a fazer isso, porque nós não conhecemos quem é povo de Deus, e justamente por não conhecermos quem é povo de Deus, é que nós temos que lançar a semente em toda a terra. Mas pelo fato de que Deus tem um povo, a certeza de que Deus tem, porque se não tivéssemos certeza de que Deus tem um povo, talvez pensássemos, nem vale a pena lançar semente, porque talvez Deus não tenha povo. Mas a certeza de que Deus tem um povo é um estímulo para que nós mais intensamente possamos lançar a semente, porque com certeza Deus tem um povo, e esse povo, no momento certo, ouvirá o chamado do Evangelho e certamente virá. Isso é um grande estímulo também à evangelização. Então Deus, de jeito nenhum, ele dá a sua aliança para qualquer pecador, ele não faz isso. Deus deu a sua justiça a pecadores que acharam favor diante dele. Isso aconteceu com Noé, anteriormente, também aconteceu com Abraão e com a sua descendência. Por isso, então, nós estamos lendo no final do versículo 12, que em Isaque será chamada a tua descendência. Mas então, por fim, isso não significa que Deus remove a sua bondade desse mundo e deixa apenas a sua graça sobre o filho da promessa. Isso é o último ponto. A bondade de Deus sobre pecadores que não merecem. Observe o versículo 13, ele é muito claro. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por este ser teu descendente. Primeiro, Deus não remove completamente a sua bênção de sobre Ismael, não deixa de manifestar-lhe a sua bondade, mas está fazendo isso por causa de Abraão. Isso é importante. Então, o benefício que chega a Ismael não chega por ele ser o filho da promessa, mas chega por ele ainda ser o filho de Abraão, pela proximidade de Abraão. Conforme lemos aqui, Ismael viria a ser um grande povo, do qual descenderia 12 príncipes. Nós lemos mais sobre isso lá em Gênesis capítulo 25, os versículos 12 a 18. Então, lá tem mais informação sobre Ismael. E aqui ainda no versículo 20 e 21, nós lemos ainda sobre a grande nação dos ismaelitas. Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Até hoje, os descendentes de Ismael, os ismaelitas, têm sido identificados com as nações árabes. E considerando a localização que nós estamos lendo aqui no versículo 21, habitou no deserto de Parã. Se você vai realmente pegar um mapa e você vai ver que essa região de Parã, do deserto de Parã, Israel passou por essa região na época do Êxodo, era uma região abaixo do território de Israel e quase se encontrando com o Egito. Então esse território foi ocupado pelos descendentes de Ismael.
E também, se a gente for considerar os nomes que aparecem lá em Gênesis 25, versículo 12 a 18, os 12 príncipes que aparecem lá, de fato esses 12 príncipes têm fortes ligações com os povos árabes mais antigos, porque os povos árabes, com o passar do tempo, eles foram se misturando até com outros povos e dominando outros povos. Nesse domínio eles também se misturaram, de modo que as nações árabes hoje ocupam um espaço muito maior do que era nesse tempo aqui. Extrapolou os limites do deserto de Parã e dominou praticamente todo o Oriente Médio e até o norte da África. Se você vai ver, as nações ali são também nações árabes, como o Egito, por exemplo. Apesar disso, nem todo árabe é muçulmano, né? Porque às vezes a gente faz uma associação e parece que todo árabe é muçulmano. Tem árabe que são cristãos e também tem gente que não é árabe, mas é muçulmano. Aqui no Brasil tem muçulmano também, né? Então, nosso pai Abraão, consolado com a promessa de que Deus cuidaria do seu filho, de que Deus faria dele uma grande nação, Abraão, então, consolado, supriu Sara e Agar dos mantimentos necessários para a viagem que faria, provavelmente ao Egito, porque lembre-se, Agar era escrava egípcia. Lembre-se que na primeira fuga dela, ela foi encontrada na margem do deserto, que é de frente para Parã, onde agora Ismael está se alojando, onde chamou lá o poço de Laaroi. Então essa região é onde, mais uma vez, próximo dessa região é onde ela está. Então ela provavelmente estava mais uma vez caminhando na direção do Egito. E então, com base na mesma promessa que Deus estava fazendo de transformar Ismael em uma grande nação, isso significa que Ismael tem que ser preservado com vida. Não seria uma grande nação se ele morresse. Então, com base nessa promessa, o anjo do Senhor veio ao encontro de Agar no deserto de Berseba. Não estava tão distante ainda de onde Abraão morava, e ali o anjo a animou e também cuidou deles. A água do odre, que a essa altura já estava acabando e deixando a mãe e o filho em um estado de desespero por causa da falta da água, e a mãe, até para não ver a agonia do filho por causa da sede, até colocou ele debaixo na sombra de uma árvore e se afastou a uma certa distância para não ficar vendo o filho agonizando e morrendo. Então é naquele momento que o anjo do Senhor grita para Agar, dizendo que Deus havia ouvido a voz do menino que gemia em sua agonia de morte por causa da sede. E então o anjo abre os seus olhos e ela pode ver um poço que estava bem perto dela, onde ela pôde beber água, encher o seu odre e ser reanimada para continuar a sua jornada. Podemos ver aqui que o cansaço já estava cegando ela completamente, que ela nem podia ver mais o poço, e então a gente vê a ação do anjo aqui em restabelecer a visão a ela, para que ela pudesse ver o poço. Então Ismael, filho de Abraão, não o filho da promessa, mas ainda filho de Abraão, ainda tinha uma promessa da parte de Deus, que era a promessa de ser transformado em um grande povo, um povo próspero, versículo 13. Mas apesar disso, era outra promessa que Ismael deveria atentar. A promessa que Deus havia feito a Abraão. A promessa de sustentar um descendente por meio do qual a salvação chegaria a todos os povos. Mas nem Ismael, nem os descendentes de Ismael fazem isso, não. Os ismaelitas, eles se tornaram ferrenhos adversários do povo de Israel, e essa rivalidade pode ser vista em várias passagens da Escritura,
Na época dos reis, os árabes se aliaram a povos para invadir Israel. Na época de Neemias, se lembra da conhecida passagem de Tobias e Sambalate? Lá estavam mais uma vez os árabes contra os israelitas. E lendo um pouquinho hoje ainda sobre o Corão, eu li que o Corão manda em algum lugar que os árabes reconheçam Israel como os descendentes de Isaac e, portanto, como seus irmãos. Mas essa amizade entre Ismael e Isaac parece que ficou mesmo lá no passado, na prática. E parece que o último momento de amizade entre Ismael e Isaac é no momento de sepultar o seu pai Abraão. Lá no capítulo 25, mostra que os dois estavam juntos, sepultando Abraão na capela na caverna de Macpela, melhor dizendo. Gênesis 25, versículos 8 e 9. Depois desse dia, o que tem prevalecido no Corão não é olhar para Israel como irmãos dos árabes, mas o que tem prevalecido é o que está escrito em outro lugar do Corão, que é tratar como inimigo qualquer um que não se submeta à religião islâmica. Então essa regra que tem valido contra Israel até o dia de hoje, mas que também tem sido aplicada a outros povos, particularmente contra nós cristãos espalhados pelo mundo todo. Os árabes odeiam os cristãos. Se de um lado a briga de Ismael com Israel é mais uma questão de território, embora também tenha questão de fé, porque, por exemplo, eles no Corão, as passagens da Escritura que são citadas lá, do Antigo Testamento, onde menciona-se Isaac, ele substitui por Ismael. Então, por exemplo, não foi Isaac que Abraão foi levar para o monte sacrificar, que será duas pregações à frente, foi Ismael. Então, mas apesar disso, a grande briga mesmo fica no campo político e geográfico. É uma luta por território. Mas quando a questão são os cristãos, a briga não é por território. É uma briga por religião e por um predomínio da religião. Porque para eles Cristo é o grande adversário de Maomé. Então, por causa disso, eles odeiam a Cristo e odeiam os cristãos, embora eles às vezes chamem Cristo de profeta. Mas a gente já ouviu aqui, no final das contas, esse Cristo como profeta não se converte ao Islã, ódio contra Cristo também, e contra todos os cristãos, e é isso que tem prevalecido até os dias de hoje. Então, em conclusão, irmãos e irmãs, se Ismael, que são os árabes, ou qualquer outra nação, ou mesmo qualquer pessoa que se mantiver rebelde a Deus, essa rebelião é por causa da dureza do coração. Porque assim como Ismael tinha a promessa, ele tanto recebeu a promessa de Deus de ser um povo, de ser abençoado por Deus, como ele conhecia com 15 anos já muito bem qual era a promessa que estava sobre Isaac. Então ele rejeita deliberadamente a promessa da salvação por meio de Isaac. Então, nem Ismael, nem os árabes, nem qualquer pecador se mantém rebelde a Deus por causa de Deus ter esquecido ou desprezado a qualquer das nações. Mas eles desprezam a Deus por causa da dureza do próprio coração deles. Pois a bondade de Deus chegou até Ismael, como chegou até os árabes, e como tem chegado a todos os pecadores, em todos os lugares, por meio da mensagem do Evangelho, que é anunciada, proclamando o descendente de Abraão que veio, que é o Salvador Jesus Cristo. Do outro lado, se pecadores de todas as nações, até mesmo entre os árabes ou entre os israelitas, têm crido no Evangelho, isso não acontece por causa de nenhum mérito que eles tenham, mas por pura
graça de Deus. Pois nem Abraão, nem Isaque, nem nós fomos escolhidos por sermos melhores do que eles. Nenhum de nós está aqui porque é melhor do que os outros pecadores que estão lá fora, mesmo o mais miserável deles. Não somos bons o suficiente para Deus nos escolher e a eles não. Então Deus tem sido fiel à sua promessa, nos enviando um Salvador. Deus tem mostrado a sua justiça a nós, por meio de seu Filho Jesus, porque foi Jesus Cristo que alcançou, por meio da morte na cruz, na sua ressurreição, a justiça de Deus que vale a salvação. E também o mundo não pode alegar que Deus o tenha excluído da promessa, pois como diz a Escritura, em Romanos capítulo 10, versículo 8, e eu quero terminar com isso, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a promessa da fé que pregamos.